Você quer muito ter o resultado que você deseja? Então você tem que olhar com bons olhos. Hoje eu vou explicar como que você consegue ter o resultado que você deseja olhando com bons olhos. E eu vou explicar também o que significa esses bons olhos. Primeiro, para você ter o resultado que você deseja, eu já expliquei, né, que você tem que pensar que você já é a pessoa que você deseja, certo? E que daí sim, você vai ver que o caminho vai surgir para você, certo? Mas a questão é, nós nunca sabemos quando isso vai acontecer, certo? A gente só sabe quando está acontecendo, quando a gente já está vivenciando aquela situação. E nem sempre, na verdade não, na verdade sim, quando você não está consciente do que são os bons olhos e os maus olhos, você acaba vendo aquela situação como, digamos, um atraso, um impedimento que está impedindo de você realizar aquilo que você deseja. Está sendo tipo um obstáculo, certo? Mas quando você se toca, quando você entende o que são os bons olhos e os maus olhos, você começa a entender que você naturalmente começa a seguir em direção daquilo. Primeiro, o que são esses bons olhos? Os bons olhos, estamos falando de você olhar de uma forma boa, positiva, que esteja de acordo com o que você pensa hoje, digamos. Você se tornou a pessoa que você deseja no seu pensamento, certo? Você já preparou lá na frente, vamos dizer assim, no futuro, que você conseguiu, que você já está pensando que você realizou aquilo, certo? Então lembra que eu falei na aula passada, né? Que a ideia, você tem que pensar lá na frente, né? Preparar o dia, vamos dizer assim, 2 dias depois que você realizou o que você deseja. E daí quando você pensa naquele dia, né? Tipo, nossa, estou muito realizado, finalmente consegui realizar isso que eu queria tanto, agora estou tão tranquilo. E você começa a pensar dentro daquela realidade, certo? E daí quando você, quando você pensa dentro daquela realidade, a ponte forma uma ponte, certo? Uma ponte que ela é formada do fim ao começo, que seria aonde você está fisicamente. E para você entender como você está, digamos, seguindo em direção para realizar aquilo, porque você naturalmente você começa a caminhar naquela ponte, certo? Para você expressar aquilo. Aquela ponte leva a você a realizar aquilo que você já já preparou aquele resultado. Então você sabe, você só está seguindo em direção para expressar aquilo, certo? Então, nesse meu caminho, vai começar a ter acontecimentos. Vai começar, digamos agora, o seu subconsciente, né? Deus, ele vai começar agora a te dar os meios para você expressar aquilo, certo? E você só vai conseguir enxergar esses meios para você expressar isso se você estiver pensando dentro daquela realidade que você já é quem você deseja, certo? E naturalmente você vai ver com bons olhos, tá? Esses bons olhos são o quê? Quando você está consciente, você sabe, você está convicto de que tudo que está acontecendo ao seu redor é porque você mudou de pensamento, que você está expressando aquilo que você está sendo hoje, então você começa a ver as situações diferentes. Você não começa a ver mais como um empecilho, é uma coisa que está te impedindo. Você começa a ver. Pode na hora você levar um choque, assim, um espanto, tipo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Mas quando você se toca, tudo está acontecendo por um motivo, certo? E você sabe que não é por um motivo ruim, porque isso é impossível de acontecer. O motivo é sempre um motivo bom. E você vai entender o porquê que está acontecendo aquilo quando você começa a caminhar, quando você começa a seguir adiante, certo? Então, na hora pode ser que você leve um espanto, leve um susto, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que está dando tudo errado, né? Pode ser mesmo, parece mesmo. Mas quando você se toca por que aquilo está acontecendo, naturalmente vai vir uma resposta que você vai se tocar. Ah, é por causa que eu estou pensando, porque, digamos, esse acontecimento está acontecendo por causa daquilo que agora eu. É por causa da onde que eu quero chegar, entendeu? Então você começa a olhar, tipo, ah, isso aqui é uma boa causa. Você pode, na hora você pode não entender, tipo, por que, digamos, aquilo está acontecendo daquela forma, certo? Mas quando você, digamos, começa a seguir em frente, por exemplo, vamos imaginar uma situação, uma situação, um exemplo de uma situação que pareça que está acontecendo tudo errado, né? Por exemplo, você sai num dia de manhã para ir pro trabalho e de repente no meio do caminho seu carro estourou o pneu, né? E daí você fica, putz, né? O que tá acontecendo, né? E daí você começa a pensar que tá dando tudo errado, né? Porque você vai lá, você chega atrasado no trabalho e daí você começa a ficar muito distraído e não consegue se concentrar no trabalho, porque você está muito nervoso com aquilo que aconteceu no começo do dia. E daí no fim você acaba levando uma bronca do chefe, e no fim vai acontecendo muitas coisas, e no fim você chega em casa e você fica, não aguento mais, né? Não aguento mais, tá dando tudo errado. Mas daí o que acontece? Por que você está pensando daquela forma? Por que você está pensando daquela forma naquele momento?
Porque você nem se tocou que antes daquele dia, vamos dizer assim, naquela noite, antes de você ter ido pro trabalho, o carro ter estourado o pneu, enfim. Você estava imaginando que você já trabalhava num novo emprego. Num emprego que você gostava muito, que você ganhava muito bem, que você podia até trabalhar menos e ganhar mais, que era uma coisa que você queria muito, né? Enfim, daí você não se toca que tudo aquilo que está acontecendo é para você se mexer, para você tomar uma atitude e falar, não, basta, eu não quero mais isso. Você entendeu? Então, na hora, quando você está experienciando aquilo, está acontecendo tudo, parece que tudo está desabando mesmo. Mas perceba assim, porque se você for plantar, vamos dizer assim, uma nova árvore, uma nova planta, no mesmo solo, você quer plantar naquele mesmo lugar, o que você vai fazer primeiro? A sua lógica vai ser o quê? Arrancar aquilo, né? Tirar aquilo para você plantar a nova semente. Então, é o que acontece, porque, digamos, é como se Deus estivesse jogando xadrez, assim, né? Que, digamos, seria você mesmo, né? O seu subconsciente é ele que forma o caminho. Ele que forma, digamos, ele que te dá os meios para você expressar isso. Então é como se ele estivesse movendo as peças, né? Tipo, bom, pra ele, vamos dizer assim, né? Você, né? Expressar isso, eu tenho que mover essa peça. Só que eu movendo essa peça, eu vou tirar do lugar. E enquanto eu não mexo essa peça, eu não posso colocar no lugar a nova peça que eu quero para substituir, certo? Então eu tenho que mexer essa, para, digamos, ele tomar uma atitude, para ele mudar, porque daí sim essa peça nova eu posso colocar no lugar. Você entendeu? Então, sempre assim, você quer, digamos, realizar uma coisa nova, então vai acontecer alguma coisa no seu atual presente, que vai acontecer uma coisa. Pode nem sempre ser uma coisa ruim, tá? Mas o que eu quero dizer é que vai acontecer uma situação que vai fazer você sair da zona do conforto e que você vai tomar uma atitude que você vai mudar. Você pode sentir raiva, pode sentir medo, você ficar nervoso, enfim, alguma coisa vai fazer você mudar, que tá coerente com aquele objetivo que você quer realizar. Entendeu? Como assim? Essas atitudes, entendeu? Você tá tendo todo aquele comportamento, todas aquelas atitudes para você seguir na direção, para você expressar aquele resultado que você determinou. Você entende? Então, olhar com bons olhos é quando você entende que tudo está acontecendo por causa disso. Você consegue, digamos, ficar firme, ficar otimista, ficar positivo. E não ficar negando, tipo, ficar dizendo, né? Ah, isso tá acontecendo pra dar errado. Não, isso é olhar com maus olhos. Eu já vou explicar como é. E por que os olhos bons fazem você atingir esse resultado? Porque quando você está olhando com bons olhos, você naturalmente está fazendo o quê? Você está pensando naturalmente dentro daquela realidade de quem você já é a pessoa que você deseja. Você entende? Porque você está vendo, tipo, isso aqui está acontecendo porque é o meio de expressão, né? Você começa a se tocar que é o meio de expressão para você expressar aquilo que você agora se tornou. Então você começa a perceber isso. Então você não fica, tipo, meu Deus, tá dando errado. Não, você sabe que, digamos, se você precisa de um recurso, digamos, Deus, vamos dizer assim, te colocando numa situação que você parece que não tem aquele recurso na hora, você pode realmente não ter aquele recurso na hora. Mas ele não vai te dar o que você precisa se você, digamos, não está naquela situação que você precisa. Você entendeu? Se você precisa de dinheiro para pagar uma conta, mas você não tem nenhuma conta para pagar, então por que ele vai te dar um dinheiro? Você entende? Se você não tem nenhum objetivo de fazer uma viagem, que você sabe que você vai ter que ter um orçamento, um dinheiro guardado, ele não vai te dar isso porque você não está naquela situação que você decidiu. Não, essa semana eu vou viajar. Você entendeu? Então, quando você agora decidiu, eu vou realizar isso que eu quero, então todas as situações começam a acontecer. E se você precisa daquele recurso naquele momento, agora vai ter aquele recurso, vai aparecer aquele recurso para você. Você vai sentir uma vontade, tipo, não, eu preciso pedir ajuda para alguém. Mas você vai se tocar que, tipo, então por que agora eu tô tendo coragem de pedir, digamos assim, dinheiro ou ajuda para uma pessoa? Sendo que antes, quando eu tava planejando, eu não tinha coragem de pedir. Mas é porque não era o momento certo, é porque você não tava naquela situação que, digamos, que era o momento certo para você expressar aquilo. Você entendeu? Então agora, os olhos bons eles fazem você ter o resultado que você deseja, porque naturalmente você está cultivando aquela semente, aquele pensamento de que você já se tornou quem você deseja. Então você naturalmente começa a seguir, a cruzar aquela ponte para expressar aquilo que você já sabe que você vamos dizer assim, você naturalmente começa a cruzar aquela ponte para expressar aquele resultado que você já espera. Que já é totalmente oposto dos olhos maus, dos maus olhos, né? Porque o que os maus olhos fazem, né? Como eu falei, os maus olhos, eles fazem você
começar a pensar que, tipo, não tá dando certo isso tá me atrapalhando, isso tá acontecendo pra me impedir, isso tá sendo um obstáculo, e o que eu vou fazer, como é que eu vou arranjar esse recurso que eu preciso, sabe? Você começa a pensar tudo nos meios em si. E tipo, você percebe que, já de cara, os maus olhos, eles fazem você não ter o resultado que você deseja. Porque você começa a pensar tudo ali no momento atual. Você começa a pensar no momento atual ali. Tipo, você começa só a pensar nos meios, como você vai chegar lá. Sendo que isso você já sabe que é um pensamento totalmente, mas assim, errado, né? Porque se você quer realizar isso que você deseja, você tem que pensar que você já é. Você não tem que ficar pensando nos meios. Porque Deus vai te dar o meio para você. E quando você tiver que realizar aquele meio, você vai saber como fazer. Você vai se imaginar fazendo aquilo. Tudo bem, daí sim você vai poder imaginar o meio quando você sabe como realizar. Mas se você não sabe como realizar isso, então você só tem que pensar que você já se tornou aquela pessoa. Porque daí sim, Deus vai te dar o meio, tá? Então, os maus olhos não fazem você. Eles não te dão o meio. Porque se você está pensando com maus olhos, então você está pensando ainda que você não se tornou. Porque você começa a pensar, tipo, tudo no que está acontecendo. Que tudo está dando tudo errado, que você não vai ter não vou falar dinheiro. O recurso que você precisa para realizar o que você deseja. Você começa a pensar, tipo, como eu vou conseguir isso? Como? E imediatamente quando você começa a pensar dentro desse estado, você já, digamos, mudou vamos dizer assim, aquele destino, né? Que aquele objetivo, o que era, né? Que era você já estava realizado. Ainda você estava 2 dias na frente pensando que você já estava realizado, né? E daí aquela ponte é formada, certo? E quando você muda, começa a pensar como como eu posso, não, como eu vou adquirir esse recurso, como eu vou arranjar isso, o que eu preciso, como é que eu vou arranjar essas coisas, como eu vou realizar isso. Então você automaticamente, digamos, isso que muda, né? Então daí substitui para o outro, que é, digamos, como eu vou arranjar o que eu preciso. Então isso, digamos, seria o seu destino, vamos dizer assim, né? Então daí forma aquela ponte que você vai cruzar, né? E você vai expressar aquilo que você está pensando naquele momento, que você não conseguiu. Como eu vou arranjar esse recurso, entendeu? Então, se você está pensando como você vai arranjar, então significa que você não conseguiu ainda. Porque você não fica falando, eu sempre uso esse exemplo, né? É, quando que o almoço vai ficar pronto, sendo que o prato já está na sua frente, basta você se servir, né? E seria a mesma coisa, porque se você está pensando como vai acontecer, você está pensando ainda que você não é. Então, os maus olhos, eles fazem isso, fazem você pensar no físico, você ficar preso no físico. Você fica limitado, você daí não consegue ter o resultado que você deseja. Porque você está pensando nos meios ainda. E você tem que olhar com os bons olhos. Porque quando você consegue ter esses bons olhos, você consegue ser otimista, você consegue não ficar mais assim, tipo, ai, tá dando tudo errado. Pode na hora que aconteceu aquela coisa, puf, você meio que se bombear. Mas assim, você consegue perceber por que isso está acontecendo. Então, naturalmente, você consegue ficar otimista, você consegue, vamos dizer assim, nem é otimista, vamos dizer assim, mas assim, você conseguir sentir aquela sensação de esperança, que eu consigo. Tudo isso está acontecendo porque, de alguma forma, eu consegui chegar lá. E como eu sei disso? Porque eu já estou lá. Porque você já está pensando, né? Eu já consegui isso, foi muito bom, estou muito aliviado. Então, é isso que eu tinha que falar pra você hoje. Tipo, se você olhar com bons olhos, você vai conseguir ter o resultado que você deseja. E se você olhar com maus olhos, você vai se sabotar e você não vai conseguir sair do lugar. E lembrando bem rapidinho como você consegue olhar com bons olhos, né? Como é que você consegue pensar dentro daquela realidade, né? Imagina o que você quer realizar, certo? Você tem que estar claro o que você quer realizar. Tá, beleza. Você quer realizar isso, você, digamos, tem uma expectativa. Eu sinto que eu posso realizar isso dentro de uma semana ou duas. Tá, você pensa daqui a 2 semanas ou daqui a uma semana. Pensa daqui, digamos, um sábado ou domingo, não importa. Já uma semana na frente. Comece a preparar esse dia. Comece a pensar já, tipo, nossa, eu tô muito feliz de ter realizado isso. Tô muito aliviado de ter realizado isso. Nossa, eu tô muito feliz porque as pessoas que eu convivo, né, meus amigos, minha família, eles estavam torcendo muito para me realizar isso. E finalmente consegui. Então, nossa senhora, eu sinto que minha vida mudou. Então, esse é o seu pensamento de uma semana na frente, 2 semanas na frente, que é no dia que você já realizou aquilo. E quando você pensa dentro daquele dia, você realmente vai começar a sentir emoções boas. E daí, quando você, digamos, vamos dizer assim, você planta aquela semente e deixa,
quando você volta daí pro dia atual, você vai sentir uma esperança, você vai sentir tipo, caraca, eu sinto que vai dar certo. Você vai sentir isso. Mas assim, uma sensação mesmo que tipo, já deu certo. E você vai começar a sentir uma vontade de agir, você vai começar a ter coragem de agir, de seguir em frente. Por mais que, digamos, tudo tá dizendo assim, não vai dar certo. Não tem como, porque você não tem o recurso que você precisa para realizar isso. Mas isso não importa para você. Porque você sabe, você conhece a lei agora. Que quando você está no lugar exato, quando você está na situação que você precisa daquele recurso, então daí sim, Deus vai te dar o que você precisa para realizar aquilo. Então não fique pensando como você vai arranjar o que você precisa para realizar aquilo. Porque vai ser uma perda de tempo para você. Porque você sabe que você só vai ter o recurso que você precisa se você estiver naquela situação que você precisa daquilo. Então daí sim vai aparecer recurso para você realizar aquilo que você agora já espera. Então a partir de agora, comece a olhar com bons olhos. E você vai ver que o caminho vai naturalmente, você vai trilhar esse caminho. E você vai conseguir se tornar a pessoa que você deseja e, claro, né? Você vai conseguir expressar isso.